Então, boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso evangelho. Boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso evangelho da Casa de Batuíra. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria e uma enorme satisfação, vamos dizer assim, essa possibilidade que a gente tem tido de dialogar com cada um de vocês e, na medida do possível, dar e receber um abraço virtual. Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, anjo da guarda, mentor, seja como cada um queira denominar, elevando os nossos sentimentos, rogando a proteção de nosso Pai Maior, para que Ele possa estar conosco nesta noite, e que o seu Evangelho alcance aonde for preciso, e que o Evangelho alcance os nossos corações, e que a gente possa pôr em prática aquilo que a gente tem aprendido. Senhor Jesus, esteja conosco, que assim seja. Então, o nosso Evangelho dessa noite, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Evangelho do capítulo 12, segundo o Espiritismo, que é amai os vossos inimigos. E aí eu vou fazer a leitura para vocês da introdução do Evangelho, para a gente entender em que contexto que Jesus contou essa passagem, e aí a gente discutir um pouquinho, né? Então o tema é pagar o bem com o mal, ou retribuir, pagar o mal com o bem, né? Ou retribuir o mal com o bem, né? Então, vamos lá. Tendes ouvidos o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino do céu. Mateus, versículo 20, 43 a 47. E nesse evangelho, Kardec também traz uma introdução do evangelho de Lucas também, né? Então esse é Mateus, agora Lucas, que coloca para a gente assim, essa passagem e esse ensinamento com Jesus. E se vos amais somente os que vos amam, que merecimento é que vos tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bens ao que vos fazem bem, que merecimento é o que vos tereis? Porque isto também fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles que quereis receber, que merecimento é o que vos tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que ele faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar, e terei muita avultada recompensa. E sereis filho do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, o Evangelho de Jesus, ele vai trazer para a gente a seguinte reflexão, onde a gente vai conversar um pouquinho nesta noite. Então, espero que você se encontre bem aí agora, receba todo esse nosso carinho, nesses momentos em que a gente reserva um tempinho, um pedaço da nossa semana, para ouvir o Evangelho com Jesus, recarregar as nossas baterias, mesmo em tempo de pandemias, né? Muitas vezes em casa, há necessidade de a gente recarregar sempre as nossas baterias. E eu gosto sempre de trazer perguntas disparadoras ou reflexivas para a gente conversar. E eu trouxe 3 perguntas para a gente conversar essa noite em torno desse evangelho. Primeiro é se eu devo pagar uma dívida que eu não reconheço como minha.
Primeira pergunta, então, para a gente pensar então nessa passagem com Jesus, em que Jesus nos orienta a pagar o mal com o bem. Eu devo pagar uma dívida que eu não reconheço como minha? E aí, gente? Vamos fazer uma relação? A gente está em casa, de repente você abre a caixinha do correio e tem lá uma dívida que você não fez, materialmente, fazendo uma comparação. Chega lá um boleto, um determinado valor, para você pagar uma dívida. E você olha aquilo, peraí, mas eu fiz essa dívida? Quando que eu fiz essa dívida? Será que usaram o meu nome? Vamos fazer uma reflexão sobre isso e a gente vai conversar no Evangelho sobre isso. Segunda pergunta, ou para a gente poder pensar, como que a gente então retribui o mal com o bem? É simples? É fácil a gente retribuir aquilo que a gente recebe mal como bem? Quando a gente pensa fora de casa é uma coisa, mas e dentro do nosso lar, da nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com algum parente próximo? E aí a gente para e pensa, como então retribuir o mal com o bem? E aí, uma última pergunta disparadora, para a gente poder pensar nesse evangelho que Jesus nos traz muitos e grandes ensinamentos: se eu devo perdoar os meus inimigos. Será? Eu devo perdoar os meus inimigos? E como é esse perdão? Então vamos conversar agora sobre o evangelho de Jesus, no capítulo 11, quando Jesus traz para a gente, através de Kardec, da doutrina espírita, um conceito muito importante sobre o amor, que Jesus coloca para a gente assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Quando a gente ama, então, num princípio de caridade, os nossos inimigos, a gente está se sobrepondo, então, àquilo que é mais duro e doído da gente fazer no nosso processo de reforma íntima, que é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Parece simples, é simples se a gente conseguir compreender os verdadeiros ensinamentos de Jesus, e a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a gente tem dificuldade no dia a dia e no cotidiano de compreender esse sentido de amor que Jesus colocou para gente, né? Então, eu amo, mas o que que é esse amar? Jesus coloca para gente, então, que esse amor explícito por ele, em relação aos inimigos, amai os vossos inimigos, né? Ele coloca para gente que ele não pretendia, de alguma forma, dizer que a gente deveria ter, então, num amor muito mais profundo, ter ternura ou tratar com ternura aquele que a gente considera como inimigo, que causou qualquer situação para a gente, para um dos nossos familiares, né? Eu acho que vocês já sentiram isso, né? Que essa ternura, Jesus que coloca para a gente através de Kardec, né? Que essa ternura, ela se traduz através da confiança. Quando a gente não confia em alguém, quando a gente desconfia de alguém, a gente sente a mesma vibração, a mesma afeição. Quando a gente desconfia de alguém, quando a gente chega perto, como que funciona? Nosso coração palpita, né? A gente sente um comportamento físico diferente. Com os inimigos, muitas vezes a gente diz, né? Vou atravessar do outro lado da rua, né? Quando vê uma pessoa que a gente tem certa dificuldade. Então, olha como é difícil. Isso quando é alguém diferente, alguém de fora. E quando é dentro da casa da gente? Como é isso? Como é esse exercício quando é dentro do nosso lar, né? Como que a gente lida com essa questão da confiança, com a questão da superação, então, desses desafios, que é aceitar as pessoas como elas são, aceitar aquilo que elas fazem, né? E como que a gente lida com esse aceitar. Então Jesus coloca para a gente através de Kardec, se não há confiança, não há impulsos de simpatia. E simpatia, ou essa energia, é vibração, né? Então se eu não vibro como próximo àquela pessoa, esse sentimento positivo, né? Eu estou num processo aí, né? E aí essa simpatia, ela tem alguns efeitos, que na doutrina espírita a gente aprende, e para quem não é da doutrina espírita, consegue fazer essa relação também, que é aquela assimilação e repulsão de fluidos, né? Sabe quando você vai perto, chega perto de alguém e fala, nossa, eu não estou me sentindo bem, uma energia. Não estou falando que a pessoa está do seu lado é mal, é ruim, tá? Estou falando de energia, né? Aquela energia densa, pesada, às vezes a pessoa não está bem, mas você sente, capta aquilo. Então, isso é uma assimilação de um fluido, de uma energia. Quando a gente tem algum inimigo, essa emissão ou essa energia, ela vai acontecer naturalmente quando eu chegar próximo a essa pessoa, né? Vou estar
Vou estar ali, vou ouvir e vou sentir, né. Então e é importante, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho para você sobre a questão, então, da vingança, da vitimização em relação aos nossos inimigos. Então Kardec coloca para a gente no Evangelho que por isso que o coração pulsa diferente quando a gente encontra o nosso inimigo, justamente por essa assimilação e repulsão de fluidos que a gente faz. Aí o amor então compreendido com Jesus, ele é um amor supremo. Alguém já viu falar do amor ágape e outras terminologias, mas é um amor, gente, olha só, que amar o inimigo num processo eh, psicológico muito mais profundo, num processo de reforma íntima, é perdoar esse inimigo, é não ter ódio dele, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, quando eu digo que perdoei alguém, como é isso? Eu perdoei ou eu estou humilhando a pessoa dizendo que eu sou superior e aí, né? Olha bem, vamos olhar bem para situações que a gente já vivenciou, passou na vida. É um perdão? Eu consigo pensar naquela pessoa com gratidão, com respeito, porque esse é o verdadeiro amor que Jesus coloca pra gente. Então, quando a gente pensa em amar o inimigo, é não desejar o mal para ele. Então, eu não desejo o mal para aquela pessoa, eu desejo, aliás, é desejar o bem, né? Então, eu desejo que essa pessoa seja feliz, que ela encontre todos os desígnios da vida dela, que ela tenha uma vida estável emocionalmente, socialmente, financeiramente. E aí, esse amor supremo coloca Kardec pra gente, que é a gente não guardar nem ódio, então, e nem rancor. Lembrar com rancor, com ranço, ou muito menos ainda, gente, com desejo de vingança, que aí está a grande questão para as pessoas que a gente passa por um processo de conflito e pode virar uma inimizade ou qualquer situação nesse sentido. É justamente a gente compreender esse ponto, esse desejo de vingança, porque aí está o problema. Porque muitas vezes uma vítima ela se torna um algoz de alguém. E aí a gente fica num ciclo constante de vingança, de perdão, de vingança, e aí eu vou lá e vingo de novo, e fica num ciclo doentio. Uma coisa simples e pequena pode virar um grande problema. Então a gente vai ver na vida de Chico e de tantas outras pessoas, a gente deve deixar sempre o perfume com as pessoas por onde a gente passa. Evitar contendas, brigas e discussões. Não é ser omisso, a gente não está falando de passividade, a gente está falando de alteridade e empatia. Conseguir entender que o problema, muitas vezes, que a pessoa está apresentando, não é nosso, não é meu, e aí eu não devo carregá-lo, eu não devo sofrer com isso. E muitas vezes a gente quer resolver o problema da outra pessoa e é de responsabilidade dela. E aí muitas vezes a gente pode causar uma inimizade numa situação como essa. Então, o amor supremo, perdoar sem segunda intenção. Eu perdoo porque aquela pessoa é meu chefe, é meu superior, e aí ele pode me prejudicar. Eu perdoo porque. Não, sem segunda intenção. Ah, eu perdoo o meu familiar porque senão ele não vai. Não, a gente precisa pensar que o amor é um. Que o perdão é sem segunda intenção. E aí também aí é um grande desafio que Kardec traz para a gente, mas esse desafio é que faz com que a gente mude o nosso roteiro e a nossa vida, é não opor obstáculo à reconciliação. Né? Então eu saio do papel de vítima, eu não coloco nenhum obstáculo para me reconciliar com ninguém, que é desejar o bem ao invés do mal. E eu gostaria de tocar num assunto que eu falei no começo em relação à vingança, né? Dois vezes, vingança e vítima. Uma coisa muito importante para a gente poder pensar. A pessoa que sofre o ato da vingança, se ela ficar nesse exercício de se ver como uma vítima, ela pode perdurar uma relação de sofrimento muito profunda, né? Inclusive de processos obsessivos, porque ela está lá no sofrimento e aí começa os pensamentos soltos de falar assim, ah, mas por que aconteceu isso, né? Fulano te tratou mal, agora se te encontrar vai fazer isso com você, vai fazer assado. E gente, às vezes não vai acontecer nada disso. Tá? A nossa mente que precisa, a gente precisa controlar os nossos pensamentos através da prece, da oração, para se equilibrar e não entrar, inclusive, num processo obsessivo. Então, a vingança, ela é um problema e, por outro lado, se tornar uma vítima desse problema também é um outro problema. Então, a gente deve evitar ficar construindo formas da gente se vingar e, por outro lado, como vítima que sofreu algo, como é que a gente aceita isso? A gente entende como retribuir
o mal como o bem com o mal com o bem, a gente entende isso, ou a gente está tentando apagar a dívida, não pagar? Será que a gente não tenta, muitas vezes, quando sofre uma situação, apagar essa situação? A gente, como um passe de mágica, acredita que de repente isso vai sumir, desaparecer, e não é assim. As coisas, as energias precisam ser, no campo da psicologia, coloca muito, ressignificadas, né? Eu preciso transformar aquela dor num processo de cura, né? Eu preciso transformar aquele sentimento que eu tenho por determinada pessoa num processo de cura, a ponto de que em algum momento da vida, em alguma fase da vida, talvez eu consiga ainda, encarnado, olhar para aquela pessoa com mais misericórdia, entender o sofrimento dela, os posicionamentos e respeitar. Respeitar a pessoa como ela é, como ela foi. E alguns princípios importantes que Kardec destaca para a gente, então, pagar o bem com o mal, sem a intenção de humilhá-lo, né? Nunca a gente pensar assim, ah, eu sou poderoso, então eu tô perdoando porque. Não. Precisa ser sinceros o nosso perdão de qualquer situação. Gente, e é simples esse processo? Num processo de traição, né? Num golpe de uma inimizade, numa fofoca, numa maledicência, quando a gente sente esse impacto, a gente precisa fazer esse exercício com Jesus. Será que a gente está se colocando como vítima e daqui a pouco começa um processo de vingança com aquela pessoa que falou mal da gente ou que, enfim, né? Então, perdoar sem a intenção de humilhar ninguém e lembrar que todas essas situações que a gente passa hoje, do que a gente. Vamos falar daqui a pouco sobre semeadura e colheita também. Mas tudo que a gente vivencia está sobre as leis morais, né? Então, todas as situações estão regradas nas leis morais trazidas por Kardec, né? E aí a gente lembra da lei de ação e reação. Será que o que eu estou passando eu plantei? Será que essa dívida, como a gente falou lá no comecinho do boleto, será que esse boleto chegou agora? Mas eu não me recordo nessa existência que eu fiz essa dívida, mas é uma dívida de tempos passados? De outras reencarnações? Então, será que o boleto não vai chegando devagarzinho, em doces, suaves prestações para a gente? Ainda bem, porque se chega uma conta maior a gente não dá conta. Então, a providência divina e a misericórdia vai trazendo devagarzinho, um pouquinho cada vez para a gente, enfrenta um pouco aquela situação, observe e tenta amadurecer com aquela situação. Vamos observar isso nas nossas vidas. Às vezes são gotas que chegam perto do que poderia chegar. E para muitas pessoas, muitas vezes, chega numa avalanche, muitas vezes, né? E aí a pessoa precisa pensar como ela lida com isso, né? Como é que a gente aceita esses nossos sofrimentos como sempre como uma vingança, como um ódio de alguém que me prejudicou? Eu não sou responsável por nada nessa vida? Sou vítima novamente? Então, a lembrar então através dessa lei de reação e reação, ação e reação, lembrar que isso é uma frase que a gente ouve muito, né? Lembrar que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí, gente, uma grande reflexão em cima dessa frase, desse pensamento importante que a gente faça. Em que parte que a gente se encontra neste momento? Na colheita ou na semeadura? Será que a gente está colhendo o que a gente plantou? Como eu lido então com aquilo que eu plantei, né? Se eu estou semeando, o que que eu estou semeando então agora? Será que eu estou semeando a discórdia, o conflito, a briga, a separação, o ódio, o preconceito? Eu preciso parar para observar, né? Então, em que fase que eu me encontro? Porque se eu estiver na colheita, isso é muito importante para a gente. Porque a gente acredita que a colheita são só os benefícios, né? Esses benefícios materiais ou próximos ao conceito de felicidade que a gente tem da doutrina espírita, né? Mas a colheita, às vezes, no sofrimento, ela é muito mais feliz do que qualquer coisa, se eu conseguir passar com sabedoria, com paciência, pelo aquele sofrimento. Aceitar esse sofrimento que eu estou agora com alegria e dizer, meu Deus, né? Que eu consiga aceitar que eu consiga aceitar essa colheita, que eu consiga também semear através da minha colheita um ensinamento para alguém, para as pessoas. Muitas vezes a gente não busca consenso com as pessoas e nem com a gente mesmo. E esse é um grande exercício para a gente pensar. Eu estou na colheita
ou na semeadura? E apresentando e trazendo mais algumas reflexões para a gente pensar, alguns princípios importantes com Jesus, para quem é espírita ou já conhece, estuda um pouquinho mais da doutrina de Jesus, codificada por Allan Kardec, que nos traz grandes ensinamentos e aprendizado, né? Para o espírita, ou para aquele que acredita na reencarnação, a gente olha então a vida passada e a vida futura, mas conscientes que a gente está num presente aqui agora e que esse presente é apenas um momento. Então, para nós espíritas que têm dificuldade de lidar ainda com essas questões, a gente precisa pensar, né, que o boleto que chegou para a gente, ele muitas vezes não é de agora. E aí a gente está lá, dentro de casa, com dificuldade, mas firmes na fé, de aceitar o compromisso que a gente assumiu com aquele grupo, com aquelas pessoas, com aquele trabalho, com aquele grupo de comunidade onde eu estou, aceitar esse desafio, porque eu plantei e porque eu estou semeando. Então, na vida presente, eu preciso compreender que eu tenho uma trajetória, tenho um passado, tenho uma vivência, tem pessoas que eu fiz alegres, outras tristes por nossas atitudes, vamos dizer assim, e o que eu, enquanto espírita, penso é que quando eu consigo fazer essa relação do presente com o passado, eu posso ter uma previsão do meu futuro. O que eu gostaria que fosse diferente? O que eu espero através das atitudes que eu estou fazendo? Vamos fazer uma relação disso com algumas questões materiais? Pensando na coletividade e na comunidade. Eu sou aquela pessoa que eu pego todo aquele saco de lixo, tem a lixeira na frente da minha casa, mas eu pego esse saco de lixo e vou jogando lá no meio ambiente. Vou poluindo, vou destruindo. Estou aprendendo a respeitar o outro, a vida, a coletividade, a natureza. São pequenas coisas que a gente pode ir relacionando no dia a dia, na vida, para a gente poder pensar o que eu desejo para a vida futura. O que eu estou fazendo de modificação no meu meio ambiente, nas redes sociais, em tudo. Um grande exercício para a gente poder pensar e aí lembrar que quando a gente está na nossa colheita, ou se a gente está semeando, muita atenção com o que a gente está semeando, tá? A gente às vezes fica preso na colheita, mas a gente não pode esquecer o que a gente está semeando. Da gente lembrar, então, que nessas duas situações que a gente se encontra, não se queixar, né? Kardec coloca para a gente no Evangelho, não se queixe das provas, não devemos também se queixar daqueles que nos servem como instrumento para nós. Então a gente é grato a Deus, a gente muitas vezes, né, a gente ouve e a gente fala, meu Deus, obrigado pela vida, obrigado por tudo que eu vivencio, pela renda que eu tenho, pelo meu trabalho, por todas essas questões materiais que me dão a subsistência. E às vezes a gente esquece de agradecer as pessoas que são instrumentos para o nosso burilamento. A gente perde a paciência muito rápido, aliás, a gente não perde porque a gente não tem, né? E outras questões que a gente precisa aprender a amadurecer com o outro. Então, as pessoas são esses instrumentos que vão acontecendo na nossa vida. Então, agradece sim se você passou por um conflito, uma aprovação. Olha com outros olhos. Faça esse exercício. Porque quando a gente faz esse exercício de avaliação, a gente vai colocando as coisas nas suas devidas caixinhas. A gente vai ressignificando essa energia, porque essa energia muitas vezes ela não é nossa, é de outras pessoas, né? Como a gente falou. Então, agradecer a Deus e agradecer às mãos que oferecem a ocasião de mostrar paciência e resignação para a gente. Será que a gente, na nossa prece, não consegue fazer esse exercício nessa noite? De agradecimento e prece por aquela pessoa que é instrumento das minhas provações, das minhas angústias, das minhas dores, fazendo esse exercício de aceitação e compreensão. Na vida de Jesus, os discípulos, quando compreendiam isso, na comunidade, com seus familiares, que muitas vezes não entendiam as pregações, que não entendiam o motivo de tantas mudanças, quando realmente eles conseguiram sentir dentro de seus corações essa vivência com Jesus profunda, essas questões foram sendo superadas, né? De paciência e resignação por tanto sofrimento, por tanta angústia. Então, o Evangelho de Jesus nos traz como reflexão nesta noite esse seguinte ponto que a gente possa pensar assim: retribuir o mal com o bem a todo instante, em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. E o exercício que Jesus coloca para a gente no seu Evangelho é que Jesus ele condenou o ataque, mas ele não proibiu
a defesa. Jesus permite que a gente se defenda. Então, se eu não consigo dialogar com uma pessoa no momento de conflito, se eu sinto que pode gerar uma violência física, uma violência psicológica profunda ou qualquer outra situação, eu devo me afastar. Isso é defesa. Então, gente, se eu estou numa situação de conflito com alguém e eu não consigo resolver, é sábio o silêncio e o afastamento de perto da pessoa. E esperar que o tempo e as coisas vão se ajustando, para não gerar um conflito. E isso Jesus coloca para a gente no seu evangelho, né? Então é muito mais prudente a gente se afastar numa situação em que pode gerar um crime, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando nas nossas coisas mais simples, mas dependendo do grau da violência, da briga, do conflito, pode gerar um crime. Então, o ensinamento de Jesus é se retira, né, se afasta nesse momento, se não dá conta de resolver a situação, é sábio, é prudente, a gente se fortalecer para conseguir lidar com as situações, tá? Isso é um ensinamento divino que a gente tem que compreender no Evangelho de Jesus, que Jesus ele condena o ataque, né? Mas ele não proíbe que a gente se defenda. Então a gente tem que se defender, sim. Tá aí os escândalos, né? A gente já vê então que por exemplo, na Igreja Católica, em que momento que um padre ele quebra o sigilo quando ele ouve alguém, quando alguém está em risco. Então essas situações a gente já evoluiu, a gente precisa ficar atento como isso. E tem o ensinamento de Jesus, quando então ele é apreendido na noite e Pedro vai atacar então um soldado, tira a faca da bainha e corta a orelha do soldado. E Jesus fala, Pedro, né? Quem com o ferro, com a espada fere, com a espada será ferido. Né? Então Jesus ele está condenando. O que Pedro poderia ter feito naquele instante, entrar em oração, em profunda oração, né? Aliás, que Pedro fez isso muitas vezes, né? Mas o ensinamento que traz dessa vivência de Pedro, que Jesus pede para a gente, é essa. Então, na hora da dor, na hora de um conflito muito grande, se afaste. É o melhor remédio que a gente pode ter muitas vezes, né? E entre em prece e oração. Então, para a gente concluir o nosso evangelho dessa noite, vou voltar nas nossas 3 perguntas disparadoras. Então, a primeira foi, você lembra aí? Devo pagar uma dívida que eu não reconheço como minha? E aí, gente, chegou o boleto. Será que a gente não tem que parar para pensar, então, na nossa vida passada? Chegou uma dívida que eu não reconheço, não quero lidar com aquele problema, e agora? Vamos parar para pensar isso no dia a dia, nas nossas vidas, né? A gente não pode se desresponsabilizar de tudo, das coisas, né? A gente não está solto no universo, à deriva. A gente tem um pai que nos ama e que me permitiu muitas vezes que a gente pagasse, que tivesse consciência da necessidade da gente retribuir aquele mal que a gente fez com o bem, né? Como retribuir o mal com o bem? Que exercício que a gente pode fazer? Primeiro, muitas vezes, é o afastamento, né? Porque senão muitas vezes a gente explode e tudo mais. Se afasta da situação, entra em prece, procura o diálogo, espera. Esse é um grande exercício, esperar o sangue, né? Abaixar, vamos dizer assim, e depois a gente tentar conversar e dialogar. Se a gente conseguir. Se não, à noite, quando entrar em prece em casa, pede para o anjo da guarda, roga para Jesus e para Deus, Pai Maior, que consiga, talvez durante o repouso do sono, ter uma aproximação para resolver esse conflito, que se resolva da melhor forma. Lembrando, gente, que se é dívida que eu tenho de outras vidas, eu não sei o que eu fiz de mal, né? Eu não me recordo. Então, por isso, a gente não pode se eximir das responsabilidades que a gente tem. Por outro lado, a gente precisa aceitar isso com mais naturalidade para o espírita, né? Aceitar aquela situação com força, com resignação e paciência, como Kardec coloca para gente. Então, eu posso retribuir o mal com o bem, né? Eu não posso, eu devo retribuir com o bem. Eu devo perdoar os meus inimigos? Indiscutivelmente, né? Para evitar esses processos obsessivos que a gente vai criando em torno da nossa vida, não as vidas já que passaram, mas nessa, né? Perdoa, mas faz o exercício do perdão com o amor mais profundo que Jesus colocou para gente. E Jesus colocou para gente assim, que a gente deve se reconciliar sem demora com o nosso adversário. E ele pretendia ensinar para a gente a evitar, então, as discórdias na vida presente, mas que elas continuem, gente, no plano espiritual, em outras existências. E eu vou trazer aqui para finalizar, então, o nosso evangelho, uma lição de Batuíra que eu trouxe no último bate-papo que a gente teve, e que ela foi muito e é muito significativa para todos nós, em que Batuíra traz para a gente uma mensagem através de Chico,
e coloca: Meus filhos, Deus nos inspire sempre. Estudemos o ensinamento de Jesus. A quem mais tem, mais se dará. Vejamos, mais perdão, mais apoio. Quanto mais apoio a gente sentir necessidade na hora das nossas privações, vamos lembrar o que a gente está semeando. Porque se a gente quer uma boa colheita, a gente é responsável por uma boa semeadura também. Então, que esse evangelho possa continuar no coração de cada um de vocês. Agradecendo então ao Centro Espírita Batuíra, a toda a diretoria, a nossa família, a todos que estão em casa acompanhando. E vamos à nossa vibração final agora. Então, nesse instante, eu convido a todos. Quem colocou uma jarrinha com água em casa, fica à vontade. Se não, mentaliza. Mentaliza a sua casa, mentaliza uma flor, mentaliza os seus familiares, os animais, as pessoas que você ama, tá? Então, conforme a gente for fazendo as nossas vibrações, vamos pensando nas pessoas. Então, vamos fechando os nossos olhos nesse instante, elevando os nossos pensamentos junto aos nossos anjos da guarda, mentores do plano espiritual, amigos do infinito, que nos acompanham em nossas jornadas e reconhecem em cada um de nós o esforço, a luta que cada um de nós exerce no dia a dia, que reconhece a posição da nossa colheita e a posição da nossa semeadura, junto aos nossos amigos espirituais, elevando os nossos sentimentos então ao nosso Mestre Jesus, para que possa receber essas nossas vibrações de amor, de esperança, para o nosso bairro, os nossos vizinhos, iluminando cada uma das casas, trazendo esperança, conforto, erguendo uma pilastra de luz em cada casa, Senhor Jesus, para que nos momentos de angústia e dores, a Sua presença seja lembrada no esforço de cada um de nós tem que estar realizando. Senhor Jesus, aceita essas vibrações para que possa iluminar a nossa cidade, nosso estado, iluminando o nosso país. Senhor Jesus, iluminando o nosso planeta. Que o nosso Pai maior, nosso Deus de amor, aceite essas nossas vibrações e que elas possam ser direcionadas aonde se fizer necessário. E que essas vibrações permaneçam nos nossos corações e em nosso lar, enquanto cada um de nós se fizer merecedor. Esteja conosco, que assim seja. Então, boa noite a todos, nosso muito obrigado e até o próximo nosso encontro.